A cunhada folgada roubou o nome do nosso bebê. Agora ela se arrepende. Olá a todos. Esta é uma conta descartável. Para ir direto ao ponto, minha esposa e eu passamos 4 anos tentando engravidar antes do lado errado dos 35. Atualmente, temos 33 anos, respectivamente, e somos abençoados com um filho maravilhoso. Minha esposa tem uma meia-irmã mais nova com quem ela é LC há algum tempo. A mulher é intitulada e tóxica, e também a filha de ouro de sua mãe. Nós nos recusamos a deixá-la ou a minha sogra entrar em casa desde que ambas tentaram descaradamente roubar a caixa de joias de minha esposa alguns anos atrás. A caixa continha muitas joias valiosas herdadas da avó de minha esposa. As referidas joias estão agora em um cofre, conforme minha sugestão. Minha esposa e eu quase desistimos de tentar engravidar quando de repente aconteceu. E ficamos em êxtase. Depois que descobrimos que teríamos um menino, começamos a procurar nomes. Acabei sugerindo o nome do meu avô escocês, e minha esposa adorou. Então esse é o nome que escolhemos. Mas cometemos o erro de postar sobre isso nas redes sociais. Bem, nenhuma surpresa para o estereótipo nessa bagunça, minha cunhada também estava grávida. E estava meses mais adiantado do que minha esposa e também tendo um menino. Ela decidiu reivindicar o nome do meu avô para o próprio filho. E não apenas o primeiro nome, mas o nome do meio também. Nós ligamos para ela chateada com o que ela estava fazendo, e ela presunçosamente nos disse que não há nada que possamos fazer sobre isso. O que ela estava certa. Não havia nada que pudéssemos fazer sobre isso legalmente, pois ainda não é crime roubar nomes de bebês planejados. Percebemos que drama era exatamente o que minha cunhada queria. E ela pensou que tomando o nome para si, não poderíamos usá-lo. Eu ri e disse a ela que, embora o que ela fizesse fosse sujo e dissimulado, manteríamos nosso nome escolhido. E ela poderia lidar com isso, decidindo continuar nos copiando ou não. Bem, o marido da minha cunhada me ligou e disse que eu era um idiota irracional por ainda querer usar o nome depois que ela o reivindicou. Eu disse que ela não reivindicou nada. E como não podíamos possuir o nome, eles também não. Antes de encerrar a ligação, ele me ameaçou dizendo que eu lamentaria se não mudássemos o nome. Então ele desligou antes que eu pudesse responder. Meses depois, ela teve um bebê saudável e deu a ele o nome de meu avô. Não aparecemos para o parto. Tanto por causa da pandemia, quanto porque simplesmente não queríamos estar lá. Ela nos ligou querendo parabéns. Mas dissemos a ela que simplesmente não nos importávamos. E que se ela ainda insistisse em mudarmos o nome do nosso bebê, então ela ficaria muito desapontada porque não estávamos. Minha cunhada exigiu que eu colocasse minha esposa no telefone. Mas já estava no viva voz e minha esposa se pronunciou e disse que concorda inteiramente comigo. Não estávamos mudando o nome. A cunhada desligou na nossa cara, mas logo começou a enviar e-mails com paredes de texto com nomes. Mesmo sugerindo outros semelhantes. Respondi que o nome era do meu avô e por isso não o mudaríamos. Ela calou a boca e não ouvimos falar dela até que nosso filho nasceu. 2 meses depois, fomos abençoados com nosso filho. Ele saiu perfeito e nós o nomeamos exatamente como pretendíamos. Bem, não é surpresa que minha cunhada nos ligou alguns dias após o nascimento para gritar em nossos ouvidos que copiamos o nome de seu filho. Eu indiquei que ela era a verdadeira imitadora, já que ela não tinha laços familiares com o nome que nós tínhamos escolhido. E qualquer um que olhar para nossas árvores genealógicas pode ver isso. Aí minha esposa falou e disse que depois da tentativa de roubo das joias da avó, ela não considerava mais ela sua irmã. E também não teria nada a ver com o sobrinho. Durante meses, fomos bombardeados com mensagens e e-mails do lado da família de minha esposa. Metade ficou do nosso lado depois de descobrir toda a história, a outra metade não. E o pai do bebê da minha cunhada, fiel à sua palavra, apareceu na minha porta para me desculpar. Não tenho certeza de qual era o plano dele. Mas eu praticamente me elevei sobre ele. Tenho 1,80 metros e sou bem constituído por exercícios regulares e 3 idas à academia por semana. Ele, por outro lado, era muito magro e tinha cerca de 1,67 metros com um rosto de bebê mal escondido por uma barba rala. Eu disse a ele que minha casa tem câmeras e para sair da minha propriedade e nunca mais voltar. Ele apenas gritou algumas obscenidades para mim e partiu em seu velho carro surrado. Minha cunhada e sogra nos ligaram de um número diferente para gritar comigo por fazer o marido da minha esposa se sentir emasculado. Eu nem ameacei o homem. Apenas disse a ele para sair e não voltar. E se ele não queria se sentir emasculado, então não deveria ter batido.
Então eles tentaram levantar a questão do nome do bebê novamente e exigiram que mudássemos o nome do nosso filho como ele é tão jovem. Então ainda há muito tempo para fazer isso. Mantivemos nossa posição e dissemos a eles que eles eram malucos por ainda pensarem que estavam certos depois de copiarem nossa escolha de nome apenas para tentar nos enganar. Eu disse que minha cunhada nem mesmo nomeou seu filho por amor, mas por despeito apenas para tentar enfiar isso em minha esposa sem um bom motivo. Então minha esposa chamou os dois pela maneira como foi tratada enquanto crescia, como minha sogra e cunhada sempre tiveram direitos e como ela estava feliz em deixá-los para trás. E ela não quer nada deles, e eles não querem nada de nós. Isso deixou a cunhada soluçando e minha sogra me chamou de bastardo antes de desligar o telefone. Isso foi inútil novamente por um tempo até que a minha cunhada nos ligou novamente algum tempo depois para nos dizer amargamente que tínhamos vencido. Ela e o pai de seu filho tiveram uma grande briga e ele foi embora. Ele estava aparentemente muito chateado porque ela não o deixou nem mesmo dar ao filho um nome do meio de sua família. E ele disse que estava farto de besteiras e queria que seu filho levasse o nome dele e não de um cara de quem ele nem era parente. Ela finalmente cedeu e eles conseguiram que a certidão de nascimento do menino fosse remetida com um nome completamente novo. O que custou a ela cerca de $500, ou assim ela afirma. Ela então exigiu que pelo menos a indenizássemos pela mudança de nome, mais outros $100 pelo dano emocional, pois agora ela terá que se acostumar a chamar o filho por um nome diferente. Nós rimos e dissemos que isso nunca teria acontecido se ela não tivesse roubado o nome do nosso bebê, para começar, e não devíamos nada a ela. Desde então, não temos nada com minha sogra e cunhada. Mas meu sogro, que é um homem muito legal e divorciado da minha sogra por motivos óbvios, aparecia com frequência e ama seu neto. Pelo que ele e outros parentes nos contaram, a situação entre minha cunhada e o pai do seu bebê era bastante tumultuada. Mas não nos importamos.